Oi gente, eu sou a Kellen e como é que vocês estão? O vídeo de hoje é o vídeo de piores leituras do ano. Sim, aconteceu, gente, aconteceu. Eu tive algumas leituras que foram muito ruins e assim, eu forcei até o final para ler. Então eu fiz um compilado para vocês, são todo quatro leituras. Eu não tô colocando os abandonados, só são as piores leituras mesmo. Os abandonos eu acho que vou deixar para falar no vídeo de metas que eu ainda vou gravar para vocês, tá? Então vamos começar. Acho que a maior decepção do ano pra mim foi o Fantasma da Ópera, porque eu esperava muito por esse livro. Porque eu amo demais o musical, eu amei demais a adaptação do musical de 2023, não, de 2003, se não me engano, do filme. Então, assim, era uma coisa que eu esperava muito, sabe? E quando eu li e eu vi que era muito diferente do musical em si, eu fiquei chateada. E que tinha personagens que entravam e saíam e não fazia tanto sentido assim. E, assim, às vezes parecia mais encheção de linguiça, que não tinha, como eu posso dizer, não tinha um link próprio para que fizesse uma resolução diferente na história. Tipo, sem aquele trecho, o final da história não existiria, entendeu? Sendo que eram histórias paralelas acontecendo com personagens daquela época, vivendo naquela região, aquela situação lá dentro do teatro, né, da ópera. Só que, no fim das contas, não importava em nada com o final do fantasma, não tinha conexão direta com a cantora ou com o próprio fantasma. Então aquilo me deixou muito desgostosa, a falta de link das coisas. Mas eu sei, gente, eu sei que isso é uma opinião pessoal minha. Eu conheço pessoas que amam demais esse livro e que tem ele como um incrível livro clássico, mas pra mim não foi tudo isso, pelo contrário. Foi muito decepcionante. Então, assim, ele tá aqui na lista e tá no topo da lista. No topo mesmo, porque foi a pior decepção do ano. O outro foi o Samurai X edição especial, que depois que fecha toda a história do Samurai X, que eu terminei agora no ano de 2025, e eu estou ainda comprometida a gravar o vídeo para vocês dessa série de mangá que eu li. Ele tinha um livro bônus a mais, chamado Samurai X Especial, que era pra contar a história de um dos personagens que iria meio que herdar a espada do Kenshin e levaria adiante a visão do Kenshin de ensinar outras pessoas a se defender, a lutar pelos seus sonhos e tal. Mas, gente, ficou tão superficial, ficou tão nada a ver, a história foi muito pequena e algumas outras coisas dentro não tinha nada a ver. Então, assim, eu achei ele horrível, achei desnecessário. O autor demorou muito para escrever essa história. Era para ser uma continuação do Samurai X e, na verdade, não foi. Então, e deu muito errado. Então, ele até foi aquele e não teve mais nenhum outro. Parece que ele tinha um projeto de ter mais outros, né? Mas não deu muito certo. E assim, a forma também como o filho do Kenshin é retratado é ridícula, porque estamos falando do filho do Kenshin e da Kaoru, velho. Claro que ele deveria ser incrível. De repente, ele é um moleque mimado, então assim, foi muito decepcionante, sabe? Não é isso que se espera de um filho de duas pessoas incríveis como os dois, sabe? Então, foi muito desgostoso, muito desgostoso. Eu queria não ter lido. A verdade é essa é a sensação, eu queria não ter lido. O outro foi Seis Girls, foi um livro que eu adiei muito para ler. E quando eu li, porque ele é uma duologia, esse é o volume 1, né? Gente, que decepção. Foi muito difícil terminar de ler. Eu ainda senti que a escritora começou com uma ideia no início do livro e do meio pro final virou outra coisa que não se sustentava com as coisas do princípio e ela começou do meio pro fim, dar atenção a coisas que eram não tão importantes no início e era pra ser meio que uma alusão à Princesa Prometida, a história da Princesa Prometida e tal. Assim, é como se fosse uma referência. A escritora, enfim, gente, pra mim não teve nada a ver de nada. Achei que ela desperdiçou uma história muito boa, com bons personagens. E o final foi ridículo, aquele final, pra ir pro volume 2. Ela poderia ter resolvido tudo no primeiro volume, achei desnecessário ir pra um volume 2. Não vi ninguém falando desse livro, fiquei meio preocupada depois de um tempo que eu comprei, porque não via ninguém falando do livro. E isso já não é um bom sinal, né? Então, assim, quando eu li, eu entendi. Eu terminei de ler ele na força do ódio,
porque eu detestei ele muito, 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 muito. E a resenha dele tá aqui no canal e vocês sabem que eu sou muito sincera quando eu gosto e quando eu não gosto. Então ele tinha erros básicos de narrativa, de conexão de ideias, sabe? Ai, não sei, gente, eu detestei demais. E o último foi uma grande surpresa pra mim, porque eu jamais iria imaginar que eu ia detestar tanto um livro assim, e eu demorei muito para lê-lo. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Assim, eu tô mostrando todas as imagens pra vocês, porque em alguns deles eu não consegui pegar agora, no momento, pra gravar o vídeo, mas outros eu já passei pra frente, então eu nem tenho mais. Eu sabia que era uma história de meio que uma entrevista, biografia da vida de uma atriz de Hollywood e tal, mas eu não sabia mais nada acerca disso. Então, assim, até um certo ponto da história do livro é muito incrível, muito bom, marquei bastante, falei sobre ele no vlog de leitura, li trechos dele no vlog de leitura que eu achei interessantes. Mas, depois de um ponto, quando a personagem principal encontra uma determinada personagem que ela diz que é o grande amor da vida dela, o livro desanda. Porque a Evelyn Hugo deixa de ser Evelyn Hugo e ela passa a viver em função dessa outra pessoa. E tudo na vida dela é em função dessa pessoa. E é uma pessoa extremamente egoísta, uma pessoa que quer tudo pra ela, quer ser afagada, quer que as coisas saiam tudo do jeito dela. Tipo, eu nunca vi, sabe? Ela dizia que abria a mão, mas depois jogava as coisas na cara da Evelyn Hugo, ridículo, sabe, uma infantilidade absurda. A Evelyn Hugo fazia um sacrifício atrás do outro, um sacrifício atrás do outro, sabe? E assim, a sucessão de maridos, assim, também não foi legal, sabe? Assim, nada foi legal. Então, assim, além disso, eu tive muita dificuldade de conexão depois que foi revelado esse grande amor e tal, porque eu não conseguia me conectar com os personagens, já não gostava do personagem, e aí a situação toda ali eu não conseguia me conectar. Então eu terminei na força do ódio, porque eu tinha que terminar, eu queria saber o final. Tem um plot twist no final, sim, sabe, eu vou adiantar isso pra vocês, não tô dando spoiler pra vocês. Tem um plot twist no final, mas pra mim, ó, pouco importou esse plot twist, pra mim, ó, nada... Não foi tudo isso, não foi nada disso, na verdade, na minha opinião. Então eu detestei muito e, assim, acho muito difícil ler outro livro dessa escritora. Sei que as pessoas amam muito os livros dela, tem outros livros que já viraram séries, já viraram filmes. Não tem interesse, não tem interesse. A decepção foi absurda, então vou dar oportunidade para outros escritores. Dela não quero ler mais nada. Então, assim, essas foram as grandes decepções, gente, desse ano de 2025. É muito triste, sabe? Me conte nos comentários qual foi sua grande decepção desse ano que passou. Quero muito saber. Vamos conversar sobre isso. E assim, é aquilo que eu sempre digo, é a minha percepção. Dentro das coisas que eu acredito, dentro das coisas da minha crença, não só de valores, mas religiosa e várias outras coisas, né? Em relação a gostar ou não gostar de um livro, também dele ser bem escrito ou ser mal escrito. Então, assim, pode ser que você lendo, você goste muito. Eu sei que tem muita gente que ama muito Evelyn Hugo. Eu detestei, não é um livro pra mim. Eu abandonei alguns livros no ano de 2025 e eu vou falar desses abandonos no vídeo de metas, tá bom, gente? Então, é isso, gente. Me contem qual foi o livro que você detestou esse ano. Quero muito saber. Tchau! E até o próximo vídeo.